Então, boa noite, colegas. Me chamo Tarso Bortolini e sou vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Hoje teremos mais uma capacitação online gratuita promovida pelo CRF-RS, a fim de retirar dúvidas importantes da categoria. A palestra Desmistificando a Fiscalização visa esclarecer os procedimentos realizados na fiscalização do Conselho, abordando assuntos como a Resolução 700 de 2021, Plano de Fiscalização Anual, Perfil de Assistência Farmacêutica e Irregularidades. Alguns recados importantes para todos. Solicito aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a apresentação será gravada e disponibilizada amanhã em nosso acesso restrito. Anotem suas perguntas, ao final abriremos para dúvidas. Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Seguiremos a ordem do chat. Agradeço a participação de todos nessa noite, também a presença da palestrante Mariane Pereira Zazik, espero que eu tenha acertado o nome hoje. Ela é farmacêutica industrial, formada pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, especialista em saúde pública, com ênfase em saúde da família pela Uninter. Foi farmacêutica analista nos laboratórios Pfizer durante 3 anos e há 7 anos atua como farmacêutica fiscal no CRF. Então, a gente vai tratar de um assunto que, às vezes, muitas vezes é polêmico, que é a fiscalização, mas a Mari, aí, como sempre, vai trazer uma abordagem bem aberta com vocês, e vocês têm total liberdade também para tirar qualquer dúvida que aparecer, né? Na verdade, o objetivo é esse, então, também vocês poderem se aproximar da fiscalização de uma outra forma, e enxergar o fiscal também como uma pessoa que já faz isso no dia a dia, que é orientar também o farmacêutico. A parte de orientação é uma parte muito importante da fiscalização, e esse treinamento também faz parte disso, né, mas se sintam à vontade para questionar depois a Mari, né, se eu tiver aí também no final, posso falar alguma coisa mais para vocês também. Eu tenho uma outra reunião às 8 da noite, então não sei se eu vou conseguir estar até o final da palestra, né. Eu passo a palavra para a Mari, agradeço a nova participação de todos, e agradeço muito a Mari, que está sempre disponível aí para ter esses bate-papos com os nossos colegas. Mari, é com você. Boa noite, colegas, boa noite. Eu estou com 2 logins, tá? Eu estou com um login com a minha voz e outro login com a minha câmera, aí que eu vou passar a apresentação. Então, até vocês vão perceber que eu estou com a minha câmera em outro login, os 2 estão com o meu nome, tá? Então, eu vou passar, então, hoje a apresentação para vocês, para a gente falar um pouquinho, então, sobre a fiscalização de uma forma mais abrangente, né? Tirando as dúvidas. E vocês fiquem à vontade, então, para colocar todas as perguntas que vocês quiserem no chat, que a Chay vai organizar. Final. Vou compartilhar minha tela aqui. Muito bem. Então, eu sou a Mariane, eu estou no CRF faz 7 anos, quase 8 já, trabalhando com fiscalização. E eu sou farmacêutica, né? Então, acredito que como todos que estão nessa sala, trabalho como farmacêutica, né? E agora, então, como fiscal no CRF. E falar de fiscalização não é uma coisa muito simples, porque muitas vezes as pessoas elas acabam tendo um pouco de receio de fiscalização, né? Acabam tendo um pouco até de medo, às vezes, do fiscal. Então, o que a gente busca com essa palavra
é desmistificar mesmo a fiscalização, porque muitas vezes a gente tem receio do que é desconhecido, né? Do que a gente não sabe como funciona. Então, a gente quer, com essa palestra, revelar, desvendar como funciona a fiscalização do CRF, e com esse conhecimento, os farmacêuticos, então, têm mais autonomia, têm mais autoridade para passar, então, a ver a fiscalização de uma forma mais tranquila, tá? Primeira coisa, então, que a gente tem que conhecer é a nossa equipe. A nossa equipe, então, hoje do CRF, ela é composta, em primeiro lugar, pela nossa diretoria, que ela é eleita, então, de 2 em 2 anos. A nossa presidente hoje é Silvana, o vice-presidente é o Tarso, que acabou de falar com a gente, secretária Anaí e a tesoureira a Maria Letícia. A nossa gestão da fiscalização, ela é feita pelo vice-presidente sempre. Então, o nosso vice hoje, que é o Tarso, quem faz a gestão da fiscalização. O Luciano também, quem chegou bem cedinho aqui na sala, conversou com a gente. Ele é hoje o nosso gerente da fiscalização e de toda a parte de registros do CRF. Então, toda a parte também de registros de certidão de regularidade de farmacêuticos também, o Luciano é quem faz essa gerência. E a parte de o coordenador da fiscalização na externa mesmo, dos fiscais, quem é o coordenador hoje é o Genário. Então, esses são os nossos gestores. E aí, os fiscais na externa, que trabalham hoje, são esses 13 farmacêuticos, tá? Talvez vocês já estejam reconhecendo a carinha deles, né? São todos farmacêuticos e todos eles trabalham de forma exclusiva para o conselho, tá? Então, muitas vezes as pessoas perguntam para a gente como que funciona, como que a gente se divide. Cada fiscal, ele é responsável por cerca de 600 empresas, tá? E a gente, então, tem que organizar para fiscalizar. Mas nada impede que a gente seja chamado para fiscalizar qualquer outra região do estado, tá? Vou apresentar para vocês, então, os fiscais, começando ali pela esquerda, na área verde, o Nelson, é nosso fiscal de Santa Maria, eu em cima, Mariane, né, sou a fiscal de Santo Ângelo, depois o Cristiano é o nosso fiscal de Juí, depois o Bruno, Passo Fundo, a Augusta, de Passo Fundo também, Regina, fiscal de Caxias, o Marcelo é nosso fiscal de Osório. Em Porto Alegre, nós temos 4 fiscais, porque como tem mais empresas na região metropolitana, Porto Alegre, região metropolitana, nós temos 4 fiscais hoje. A Franciele, a Fernanda, a Elisandra e a Clarissa. Aqui embaixo, do lado esquerdo, então, o Bruno é o nosso fiscal de Pelotas, e a Angélica é nossa região lá da parte do centro, Laranjadinha, de Lajeado. Então, hoje, a nossa equipe da externa são esses fiscais. Todos eles, então, são farmacêuticos, são colegas que também vão fiscalizar outros colegas. E por que a gente considera tão importante fiscalizar e se dedica a essa atividade? A fiscalização, ela é uma das atividades fim do conselho, né? E o que a gente sabe, o que a gente pensa? A gente sabe que o farmacêutico, independente da área que trabalhe, ele é um profissional da saúde e ele vai promover saúde, sendo no diagnóstico, sendo na venda de medicamentos, sendo na distribuição, de qualquer forma, ele vai promover saúde, ou fazer prevenção, proteção, ele vai ser saúde para a população. E o conselho, então, entende que a nossa função, está na lei, inclusive, de fazer com que somente profissionais habilitados façam essa função de fazer o papel de assistência farmacêutica e também as empresas que desenvolvem papéis de farmacêutico, né, que tem que ter assistência farmacêutica, que estejam regulares e que tenham farmacêuticos fazendo essas atividades. Para quê, então? Para que a população tenha assistência farmacêutica como tem que ter. Então, esse é o papel, por isso que é importante fiscalizar, tá certo? Para a profissão se fortalecer, para que só tenha farmacêuticos fazendo a atividade de farmacêutico,
para que todas as empresas estejam regulares. Por isso que a gente faz esse papel. O que o fiscal ele observa nas inspeções, tá? Então, quando a gente chega na empresa, a primeira coisa que a gente sempre pergunta é pelo farmacêutico, independente da atividade. A gente sempre pergunta pelo farmacêutico. Existem empresas que é exigência legal, como as farmácias. Tem uma lei que diz que tem que ter farmacêutico presente, então é uma exigência legal. Mas mesmo nas empresas que não têm essa exigência legal, a gente sempre pede para falar com o farmacêutico, para ter um diálogo entre as partes, porque é o momento onde a gente vai passar orientações, onde a gente vai trocar experiências, onde a gente também vai ouvir do farmacêutico como a gente pode trabalhar de uma forma melhor, onde a gente vai solucionar dúvidas. Então, é muito importante esse diálogo entre os farmacêuticos e o fiscal. A gente também sempre pede para ver os documentos da empresa e ver se a empresa, então, vai atender os requisitos legais. Mas então eu falei que é isso que a gente faz em todas as inspeções. Quer dizer que todas as inspeções são iguais? Não, né? A gente tem vários tipos de inspeções, isso é uma coisa que o pessoal pergunta muito para a gente. Por que numa empresa você fez uma coisa, na outra outra? Então, a gente tem basicamente 4 tipos de inspeções. 2 tipos são mais rápidas e outros são mais demoradas, tá? O que a gente faz na rotina, que a gente chama, são as inspeções mais rápidas, que é só ver a documentação da empresa e a presença do farmacêutico. Outro tipo de inspeção mais rápida que a gente tem é a inspeção para verificação de horário de funcionamento, que é mais em farmácias e drogarias, porque tem a questão de ter farmacêutico durante todo o período de funcionamento. E aí a gente tem as inspeções focadas em apuração de denúncias. A gente recebe muitas denúncias e aí a gente tem que apurar essas denúncias. Então, a gente faz inspeções específicas com o foco dessas denúncias. E aí a gente tem um 4º tipo de inspeção. Essas inspeções são inspeções para verificar todas as atividades do farmacêutico, tudo como está sendo feito. E aí existe uma ficha padrão para cada atividade que o farmacêutico faz. Então, se ele é de drogaria, tem uma ficha para drogaria. Se ele é de hospital, tem uma ficha para hospital, tá? Então, também existe esse tipo de inspeção, tá? E onde a gente pode ver essa ficha? Porque aí o farmacêutico pode se perguntar, nossa, então, existe uma inspeção que pode me perguntar várias coisas, o que pode ser perguntado, né? Vocês podem, é público, está no nosso site, ver essas fichas e ter consciência de tudo que a gente vai perguntar, para ter consciência de tudo que é função do farmacêutico fazer, né? Porque o que a gente vai perguntar ali são as funções do farmacêutico. Então, essas fichas, elas estão todas no nosso site, é só entrar lá. Em empresas, fiscalização, vocês conseguem ver as fichas e aí verificar quais são os itens que podem ser questionados, o que é importante que o farmacêutico faça, tá? Ou quais são as responsabilidades dele, porque, na verdade, o que está sendo perguntado ali são as responsabilidades do farmacêutico, tá certo? E aí também, já que eu falei das fichas, quais são os estabelecimentos que o CRF fiscaliza? A gente sabe hoje que nós temos cerca de 135 atividades, tá? O CRF fiscaliza todas, porque onde tiver um farmacêutico trabalhando, o CRF vai verificar se atende às condições, se está fazendo as atividades corretamente para defender, né, a população, que a população tenha assistência correta. Então, a gente fiscaliza todas as atividades, tá? Farmácias, drogarias, distribuidoras, piscinas, desinsetizadoras, radiofarmácias, estéticas, todas as atividades onde o farmacêutico pode trabalhar. E aí perguntam muito para a gente assim, mas o fiscal, ele que vai decidir o que ele vai fazer na inspeção? Se o fiscal, ele decide se ele quer me autuar, se ele quer me dar presença, o que ele vai fazer? Não, tá? O fiscal, ele tem que seguir procedimentos pré-definidos. E esses procedimentos, eles estão descritos num documento que se chama Plano Anual de Fiscalização, tá?
Esse plano anual de fiscalização é um documento que contém todas as legislações. Porque lembra que eu falei que são 135 atividades, né? Então, o fiscal ele tem que saber as leis dessas 135 atividades. E aí a gente junta, então, todas essas legislações, faz um documento simplificado, que é esse plano de fiscalização, que é onde o fiscal vai seguir. E esse plano, obviamente, ele também é público, tá? Ele está no nosso site. Então, se você entrar em empresas fiscalização ou em profissionais fiscalização, você vai ter acesso a esse plano, tá? De fiscalização, onde vai dizer todas as regras de como o fiscal vai seguir, tá? O que é importante saber? Esse plano ele tem uma atualização anual, porque as leis mudam. Então, é importante que ele seja atualizado. Então, ele passa por uma atualização todos os anos. Então, vocês podem dizer, mas ano passado o fiscal fez de um jeito, esse ano ele fez de outra. Ele estava, muitas vezes, seguindo o que estava no plano. O que mudou foi o plano, tá certo? Esse plano, ele passa por aprovação do plenário do CRF, ele é elaborado e depois passa por aprovação do plenário, ou seja, de todos os conselheiros, tá certo? Então, é muito importante que todos conheçam esse plano de fiscalização. E nós vamos falar um pouquinho dele hoje. Outra coisa, o fiscal, ele escolhe onde ele vai fiscalizar? O fiscal, ele não escolhe, tá? A gente tem um roteiro, como eu falei para vocês, nós temos as regiões definidas, cerca de 600 empresas, e nós temos um roteiro mensal que ele é pré-definido. E ele é aprovado pela gestão e é sigiloso. Então, só o fiscal e a gestão vai saber onde aquele fiscal vai ir. Depois que esse roteiro ele é pré-definido e aprovado, o fiscal não pode mudar mais. Então, a gente não pode escolher, hoje eu quero ir para tal lugar, amanhã eu quero ir para outro, a gente não pode. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim, nossa, mas você só vem na minha farmácia. Ou então, assim, eu recebo muito mais inspeção do que o meu vizinho, ou do que aquela outra empresa. O que acontece? Quando a gente vai fazer o roteiro, a gente tem algumas prioridades. E uma das prioridades, por exemplo, são as denúncias. Então, muitas vezes, as denúncias podem dizer, por exemplo, empresas funcionando fora de horário, empresas sem farmacêutico. E essa é uma prioridade, então a gente tem que encaixar, né? Então, talvez essa empresa tenha mais denúncia. Às vezes, as denúncias são totalmente infundadas, mas a gente tem que verificar, é nossa função. Todas as denúncias são apuradas, tá? Outra coisa que é nossa prioridade são as empresas que estão sem farmacêutico. Então, se o farmacêutico se desligou, essa empresa ela é prioridade para a gente, tá? O fiscal, ele tem uma meta, tá? Então, o fiscal não pode, tipo assim, simplesmente, hoje eu não quero fiscalizar, ou hoje eu vou fiscalizar só uma empresa. A gente tem meta de inspeção, tá? No mês, assim, a gente tem que fazer, no mínimo, 12 inspeções por dia. Mas é muito importante saber que a gente não tem meta de autuação. E nem pode, por lei, ter. E a gente também nem pode receber bônus por autuação. Esses números não existem, tá? A gente não tem nada disso, não tem nenhuma prioridade nesse caso, tá? Isso é muito, muito importante ser dito. Como eu estava falando das denúncias, o nosso canal de denúncias hoje é o nosso site. A gente recebe denúncias anônimas, denúncias de todos os tipos. Só em 2020 a gente recebeu 2.006 denúncias e a gente conseguiu apurar, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu apurar 1.395 denúncias, foi cerca de 70%. E essas outras denúncias, elas vão ser apuradas, tá? Não deu tempo de apurar em 2020, até porque elas podem ter entrado ali em dezembro, novembro, mas elas vão ser apuradas. A gente recebe denúncias também que às vezes são de outros órgãos, por exemplo, uma denúncia de carga de medicamentos roubada. Não é o CRF que vai apurar, isso é uma questão de polícia. Então, a gente encaminha para a polícia, tá certo? Mas todas as denúncias, elas são lidas, encaminhadas, apuradas, certo? E aí,
pensando nisso, eu posso pensar, tá, mas então com que frequência eu vou receber uma inspeção? Não está definido, tá? Não tem definição nenhuma. Vai depender das denúncias que essa empresa tiver e também depende do perfil que essa empresa tá. Vocês já ouviram falar do perfil do estabelecimento? Principalmente quem trabalha em farmácia, farmácia, drogaria, farmácia hospitalar, farmácia pública, geralmente já ouviu falar do perfil, né? O nosso roteiro, as nossas inspeções, elas são baseadas, sim, no perfil, e isso está no nosso plano de fiscalização, tá? As nossas, tanto dizer que são as denúncias, prioridades, quanto o perfil, tá? Então, o nosso perfil, a gente se baseia, então, primeiro no perfil 5, depois 3, 4, 2 e 1. É nessa ordem que a gente prioriza as inspeções. Mas então vamos falar como é esse perfil e como ele funciona. Se caso vocês ainda tiverem dúvida, vamos tirar. O que é esse perfil? Desde 2016 foi implantado aqui no Rio Grande do Sul o perfil de assistência farmacêutica. O que é esse perfil? Ele é um perfil da empresa, que é um... Então, é muito importante saber que esse perfil ele é da empresa, não é do farmacêutico, ele é da empresa. E ele é um perfil que diz como está a assistência farmacêutica constatada nas inspeções. Ou seja, como foram as presenças de farmacêutico constatados nas inspeções. Porque a gente sabe que a gente tem uma lei que diz que tem que ter farmacêutico nas farmácias durante todo o período de funcionamento, não é mesmo? E esse perfil, ele é usado, então, como critério para priorizar as inspeções nos estabelecimentos que não têm assistência farmacêutica efetiva disponível para a população, e ele também é usado para as autuações, tá? Outra coisa, então, como que a gente calcula esse perfil? Eu falei lá, né, prioridade perfil 5, 4, mas como que eu sei esse perfil? O cálculo, ele é feito assim, quantas inspeções válidas nos últimos 24 meses e quantas inspeções com a presença do farmacêutico nos últimos 24 meses. E aí a gente pega a quantidade de presenças vezes 100, dividido pela quantidade de inspeções válidas. O que são inspeções válidas? Aquela que tinha farmacêutico presente ou ausente. Então, a gente tira aquelas que estava fechada, tá? Aquelas que não tinha farmacêutico, tipo, farmacêutico se desligou, essas a gente não conta, tá? Então, só aquelas que tinha que dava para dar presente ou ausente. E aí, os critérios são esses. As empresas perfil 1, a gente considera assistência farmacêutica efetiva, que tiveram 71% a 100% de presença constatada nos últimos 24 meses. Perfil 2 foi assistência farmacêutica parcial, então de 41% a 70% de presença constatada nas inspeções. O perfil 3 já é uma assistência deficitária, que foi de 0% a 40% de presença nas inspeções. Esse perfil 3 é o foco das nossas inspeções, tá certo? Junto com o perfil 5. Se vocês olharem o perfil 5, são as empresas que a gente considera irregulares, ou seja, sem farmacêutico, o farmacêutico se desligou, tá? Então, esses são os nossos, as nossas prioridades. Aí vocês vão ver ali que tem o perfil 4 também, né? O que é o perfil 4? Para a gente conseguir calcular perfil 1, 2 ou 3, a empresa tem que ter no mínimo 2 visitas em 24 meses. Senão, é muito pouco dado para a gente calcular, é muito pouco só 2 visitas. Então, a gente tem que ter no mínimo 3 para conseguir fazer o cálculo. Se não tiver 3, fica no perfil 4, tá? Que é esse perfil que a gente ainda não pode calcular, certo? Esse perfil ele é atualizado todos os dias, tá? Então, ele roda todos os dias. Um exemplo do cálculo, então, é esse aqui, onde a gente pega todos os termos de inspeção e aí vê quantas presenças, quantas ausências e calcula. Nesse exemplo aqui, por exemplo, essa empresa ela teve 66,6% de presença.
Então, ela ficou entre 41 e 70. Se a gente olhar aqui, entre 41 e 70, fica no perfil 2, tá? Então, essa seria uma empresa fictícia que está no perfil 2, tá? E como eu faço para saber o perfil da minha empresa? Uma coisa que as pessoas perguntam muito, tá, tudo bem, mas como eu faço para saber o perfil da minha empresa? Se você for de uma empresa e quer saber o perfil da empresa, eu sou proprietária ou eu não sou farmacêutico, eu tenho uma empresa, você pode entrar no acesso restrito. Todo mundo aqui se inscreveu para esse curso pelo acesso restrito, né? Então vocês sabem onde é o acesso restrito. Entra no acesso restrito em empresa, clica ali em empresa, coloca o CNPJ da empresa, a senha, caso vocês não tenham ainda, façam essa senha. E aí, quando vocês entrarem lá em cima, no lado direito, já vai ter o perfil da empresa escrito. Perfil 5, empresa irregular. Perfil 4, perfil 3, já vai estar ali, certo? Lá embaixo, se vocês olharem, vai ter o cálculo. Vai estar escrito perfil 5, acesse o cálculo do seu perfil. E aí vai mostrar exatamente o cálculo que eu mostrei para vocês antes. Todas as visitas que teve, quantas presenças, quantas ausências, como foi feito o cálculo, tá certo? Porque se caso vocês tiverem alguma dúvida, esse cálculo vai estar explicitado ali, certo? Porém, vocês lembram? Tá, outra coisa. Se você é um profissional, eu sou um profissional e trabalho em 5 empresas. Como eu faço para saber o perfil de todas as empresas que eu trabalho? Você entra no acesso restrito com o teu CPF aí, que é como você entrou para fazer o acesso ao curso, e vai na emissão de CRT, minhas RTs. Ali vai ter todas as empresas que você trabalha e do lado do nome delas vai ter o perfil delas, certo? Não vai aparecer o cálculo, mas vai ter todas as empresas e o perfil que elas estão, certo? Então, é assim que faz para ver o perfil das empresas no acesso restrito. Porém, lembra que eu falei que o plano ele é anual, né? E que ele tem mudanças. E esse ano nós vamos ter uma mudança, porque a resolução de fiscalização do Conselho Federal, ela vai mudar. E agora, em maio já, abril, maio, nós vamos ter uma mudança. No máximo até dia 20 de maio nós vamos ter uma mudança. O que vai mudar? O cálculo vai continuar o mesmo. O que vai mudar é as porcentagens, tá? A faixa de perfil 1 vai ficar maior e a faixa de perfil 2 também. Então, o perfil 1, que antes ia até 71%, agora vai até 66%. O perfil 2, que antes ia até 70%, agora vai até 65%, tá? Então, e os outros perfis não vão mudar, tá? Então, isso aqui é uma coisa que ainda não está em vigor. Ainda em vigor aquele cálculo lá, mas para vocês ficarem alerta, que eu falei que muda, tá? A resolução. Então, isso já é uma coisa que vai mudar, ainda não mudou, tá? Todo mundo entendeu? Não mudou ainda. Irá mudar. Não mudou ainda. Vai ser amplamente divulgado quando mudar, certo? E aí, aquele exemplo que eu dei, vocês lembram que o cálculo ficou em 66,6 e ela estava em perfil 2? Agora, ela está com 66,6. Ela vai estar no perfil 1, tá certo? Então, essa empresa que estava em perfil 2, agora ela passa a ser perfil 1, certo? Uma coisa que nos falam muito é assim, ó. Vamos agora, então, falamos de perfil. Se vocês tiverem dúvida, coloquem no chat que a gente volta a explicar. Perfil sempre, o pessoal tem bastante dúvida, mas coloquem no chat que a gente volta a explicar de novo, tá? Agora vamos falar, então, assim, continuando. O pessoal fala muito pra gente assim, tu veio aqui e me multou. Ou então, assim, o teu colega veio aqui e me deixou uma multa. É bom deixar bem claro que o fiscal, ele não multa, nem o profissional, nem a empresa, tá?
O que o fiscal faz, o trabalho dele é simplesmente verificar se aquela empresa está atendendo o plano de fiscalização, ou seja, as regras da legislação, tá certo? Ou se o farmacêutico está seguindo as normas que tem que seguir. E aí ele vai descrever isso nos documentos. Ele vai preencher um termo de inspeção, esse termo de inspeção é escrito em todas as inspeções, inclusive nas inspeções fechadas, a gente faz termo de inspeção nas fechadas e manda. Até o pessoal fala às vezes, nossa, tu teve aqui domingo, tu teve aqui de madrugada, porque recebe o nosso termo de inspeção. A gente faz em todas as inspeções, tá? E se a gente encontrar uma irregularidade, assim, aquela empresa não está seguindo a lei, né? Então, a gente faz também um auto de infração. E aí, esse auto de infração vai junto no termo de inspeção, tá? Ele vai ali anexo. Mas a gente deixa também um canhotinho na empresa para a pessoa assinar que ela recebeu. E aí, nesse lugar, nesse papel, ele tem vários modelos, tá? A gente chama de termo de ciência e notificação de auto de infração. Ele tem vários modelos, eu coloquei um dos modelos aqui, mas a gente deixa na empresa para deixar a empresa ciente que ela tem um auto de infração, que ela tem um prazo para fazer uma defesa e que ela tem algumas regras para seguir. Então, tá tudo explicadinho nesse termo de ciência, tá certo? Então, o que o fiscal faz, ele faz até aí. Ele faz dizendo, você infringiu uma legislação. É até aqui que o fiscal faz. Quem for mais, vocês conseguem ver os termos de inspeção todos que vocês, das empresas que vocês trabalham, no acesso restrito, tá? Entra no acesso restrito, vocês conseguem ver todos os termos de inspeção da empresa que vocês trabalham, desde o dia que vocês trabalham nela. Vocês não conseguem ver os antigos de antes de vocês trabalharem lá. Mas desde o dia que você começou a trabalhar na empresa, você consegue ver os termos de inspeção que estão lá. Quem foi um pouco mais antigo, vai lembrar que a gente fazia os termos de inspeção tudo manual, né? Agora é tudo no tablet. Mas antes a gente fazia tudo manual, esses termos já foram amarelos, já foram verdes, né? Mas a gente ainda tem o termo de papel também, tá? O termo e o auto de fração em papel. Porque caso o tablet não funcione, ou para aquelas empresas que não têm registro com a gente faz em papel, tá certo? Então também existe o em papel. O que é importante falar é que se o fiscal ele não fizer isso, não vou fingir que a empresa estava fechada e vou sair daqui. Ou eu não vou autuar, vou fazer de conta que não estava errado. Ele pode, como nós somos funcionários públicos, a gente pode sofrer um processo por prevaricação, tá? Então, é uma coisa muito séria, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, é bem importante isso. E quais são essas irregularidades que o fiscal pode verificar na empresa e autuar essa empresa? Segundo o nosso plano de fiscalização, a gente pode autuar a empresa se ela estiver funcionando sem a certidão de regularidade válida. Nós sabemos hoje que a certidão de regularidade ela vale 1 ano, e a gente tem que atualizá-la todos os anos. Hoje a atualização é automática no nosso site, né? Nós também podemos fazer uma autuação quando a empresa está sem registro. Todas as empresas que exploram um serviço farmacêutico, ela tem que ter registro junto ao CRF. Se ela não tiver, também auto de infração para essa empresa. Outra irregularidade é funcionando além do horário. Essa infração, ela é para aquelas empresas que têm a obrigatoriedade por lei, farmácias, tá? Farmácia hospitalar, farmácia pública, que tem a obrigatoriedade por lei de funcionar durante todo o período de funcionamento com o farmacêutico presente. Então, existe essa irregularidade, que é funcionando fora do horário, sem ter um farmacêutico presente, certo? Outra irregularidade que a gente pode autuar a empresa é funcionando sem farmacêutico, diretor ou assistente técnico. Lembrando que sempre existe o prazo de
30 dias para a empresa se regularizar, certo? Então, sempre existe o prazo da empresa ter 30 dias para entrar com o protocolo, no CRF, regularizar com o CRF. Outra irregularidade, e essa causa muita confusão, é sem a presença do diretor técnico ou do assistente técnico, sem a presença do farmacêutico e também por atividade privativa. Então, essas duas eu vou falar um pouquinho mais com vocês, tá? Porque as de cima, elas são um pouquinho mais simples. Se vocês tiverem dúvida, mesmo assim, vocês podem colocar no chat, tá? Mas essas, elas são mais simples, são irregularidades mais simples. Essas duas de baixo eu vou falar um pouquinho mais, tá? Então, sem a presença do farmacêutico, o que a gente considera hoje um farmacêutico presente? Chegamos na empresa, o farmacêutico tem que estar lá para nos receber. Independente do horário do farmacêutico, se ele é diretor técnico, se ele é assistente, se ele declara domingo, final de semana, não importa. Ele estando na certidão da regularidade, tendo um farmacêutico para nos receber, a gente considera presente, tá certo? Mesmo que não seja o horário dele. Esse é o farmacêutico presente. O que é um farmacêutico ausente? Cheguei na farmácia, não tem nenhum farmacêutico para me receber. Ou o farmacêutico que está lá não é um farmacêutico da certidão de regularidade, é um farmacêutico que eu não sei onde trabalha, que eu não sei se trabalha em outro local nesse horário, se ele deveria estar prestando assistência em outro local e está ali, né? Então, esse farmacêutico eu não posso considerar. Então, desde que esteja na certidão de regularidade, a gente considera presente. Também a gente não considera ter afastamento, ter atestados, isso não, a gente não considera. É presente ou ausente, tá certo? Então, essa é a visão do nosso tablet, todo mundo que já foi fiscalizado já viu, né? Que a gente marca lá presente ou ausente. E aí, o que a gente autua hoje, né? Quando que a gente deixa um auto de infração? Os farmacêuticos, eles têm muito aquela coisa, nossa, eu não posso sair, a farmácia vai ser fiscalizada, vai levar um auto de infração. Hoje, as farmácias que são autuadas por ausência são as que estão no perfil 3. Lembra que eu falei para você sobre o perfil? Então, são as que têm menos de 40% de presença nas inspeções, uma assistência deficitária. Então, se você quer saber se você vai estar ausente, a sua farmácia vai levar uma autuação, olha o perfil da sua empresa. Se ela estiver no perfil 3, ela está correndo o risco de levar um auto de infração, tá certo? Outra coisa, o farmacêutico não estava, mas ele chegou durante a inspeção. Ele estava ali perto e chegou durante a inspeção. O que o nosso plano de fiscalização ele diz? Eu não posso considerar esse farmacêutico presente, porque o meu termo de inspeção, ele fala desde o horário de início. Então, eu não posso considerar presente. Eu não posso considerar ele ausente também, né? Porque ele chegou, ele estava ali, não é que não tinha nenhum. Então, a gente não considera ele nem presente nem ausente, a gente coloca não se aplica, tá? E aí, quando vai calcular lá no perfil, essa inspeção é aquela que não é válida, tá? Então, não prejudica a empresa e nem ajuda, tá? Essa inspeção fica como uma inspeção não válida, certo? O que a gente não autua, então, por ausência? Perfil 1, perfil 2, perfil 4 e todas aquelas empresas que não têm atividades privativas. Laboratórios, piscinas, todas as outras atividades que não tem na lei que é obrigatório ter um farmacêutico presente, essas a gente não autua, tá? Se o farmacêutico não estiver presente para nos receber. Certo? Quando o farmacêutico também chega durante, a gente marca ali, então, que ele chegou durante a inspeção. Quando está fechada, lembra que eu falei que a gente manda um termo de inspeção, a gente marca ali também. E aí, só para acrescentar e já dar também uma palhinha do que vai acontecer, lembra que eu falei que o perfil vai mudar, né? E aqui também a autuação vai mudar. Acredito que vai, ainda não temos certeza, mas a legislação, ela prevê uma autuação de perfil 3 e 2. Então, isso a gente ainda não sabe como vai funcionar para o próximo plano. Então, talvez tenha uma mudança
agora para abril, para maio. Então, também temos que ficar de olho nisso, tá certo? Então, talvez mude, que não vai ser mais perfil 3, só 3, vai ser 2 e 3. Vamos ter que ficar de olho nisso, certo? E aí vocês me perguntam, tá, mas eu sou um farmacêutico. Eu preciso sair. O que eu faço? Preciso me ausentar. O que eu faço? Está previsto no nosso código de ética que a gente deve comunicar ao conselho sempre que a gente precisa se ausentar. No nosso código de ética diz que a gente tem 48 horas para comunicar, tá? Tem que comunicar tudo que for agendado 48 horas antes. E tudo que não for agendado, nossa, aconteceu uma coisa assim de última hora, eu tenho até 5 dias úteis depois para comunicar, tá? Para justificar. Só que aqui no Rio Grande do Sul, e aí é super importante saber que é só no Rio Grande do Sul, a gente tem uma nota técnica do Conselho Federal autorizando que seja feito só com 12 horas de antecedência. Porque a gente conseguiu provar que a gente tem internet, faz tudo online, então a gente tem só com 12 horas de antecedência. Ainda, o nosso acesso restrito permite que a gente faça o afastamento a qualquer tempo. Então, se você precisa sair agora e quiser fazer o comunicado de afastamento agora, você pode, tá certo? O nosso acesso restrito, ele permite, ok? E o que mais você deve fazer? Você deve tomar todas as providências e orientar os funcionários para que não sejam feitas atividades privativas de profissional farmacêutico. Nós temos atividades que, por lei, estão descritas na legislação que só o farmacêutico pode fazer. E a gente não pode delegar para outras pessoas. E o conselho, como defensor da profissão, ele defende essas atividades. E quais são essas atividades, tá? Dispensação de medicamentos controlados, né? Com retenção de receitas ou sujeitos a controle especial, manipulação de fórmulas, inclusive radiofármacos e oncológicos, fracionamento de medicamentos, transmissão do SNGPC, procedimentos de intercambialidade, serviços farmacêuticos, aqueles que estão na 44, ferição de pressão, colocação de brincos, aplicação de injetáveis, produção de medicamentos, no caso das indústrias de medicamentos, só pode acontecer com farmacêutico presente. E as atividades de estética que estão acontecendo agora, né, tá super em voga, só podem acontecer se o farmacêutico estiver lá. Mas aí vocês me perguntam, né? Se eu falei de presença do farmacêutico, falei de acesso, falei de inspeção, falei de autuação por ausência, falei de afastamento, vira uma confusão na nossa cabeça isso tudo, né? Então, por que eu vou fazer um afastamento se você me falou que não adianta eu fazer um afastamento, que a empresa pode acabar levando uma multa igual, né? Se ela tiver no perfil 13 e tiver um afastamento, a empresa pode acabar levando uma multa. Então, por que eu vou fazer um afastamento? É muito importante o afastamento, porque o afastamento, ele é para o farmacêutico. Ele está no nosso código de ética, tá? Então, o afastamento, ele serve porque nós, como farmacêuticos, a gente tem obrigação de prestar assistência nos locais que a gente diz que a gente presta assistência. Se eu trabalho no conselho, tem que trabalhar no conselho, não é mesmo? Então, se a gente tiver mais de 3 ausências constatadas, sem nenhum afastamento, sem nenhuma justificativa, a gente pode sofrer um processo ético, tá? Obviamente que o farmacêutico ele vai ser ouvido, ele vai ter um prazo para defesa, mas aí sim ele pode sofrer um processo ético e ele levar uma multa, uma cassação, uma suspensão, ok? Então, é para isso que serve o comunicado de afastamento ou a justificativa. A empresa é outra conversa. A empresa, existe uma lei que diz que tem que ter farmacêutico durante todo o período de funcionamento, ok? Então, ela vai levar um auto de infração quando estiver no perfil 3, já leva o auto de infração durante a inspeção, ela vai ter também um prazo para fazer defesa, e aí ela pode, quem sabe, levar uma multa ou não, e essa multa é para a empresa, ok? Então, são duas coisas separadas. Tem que sempre pensar que são duas coisas separadas. Uma coisa é a empresa, outra coisa são os comunicados de afastamento, que são para o farmacêutico.
Agora, me explicou tudo isso, eu quero saber. Eu levei um auto de infração, o que que eu faço? A empresa, ela pode oferecer uma defesa, tá? Tá tudo escrito naquele canhotinho que a gente entrega. Mas ela pode oferecer uma defesa. Eu falei para vocês que o auto de infração ele é para a empresa, né? Então, quem tem que responder para o CRF é o representante legal da empresa, não é o farmacêutico, tá? Mesmo que seja por ausência dele, ok? E depois, o que que acontece? Quem vai julgar isso é o plenário. Por isso que não é o fiscal quem multa. Quem julga isso é o plenário, ok? Então, o plenário são todos aqueles conselheiros que a gente elege. Então, é um time de pessoas que vai ler essa defesa e vai ver o que tem nela. E se então a defesa ela pode ser aceita, e isso, então, esse processo ele é arquivado, não gera nenhuma penalidade, e esse estabelecimento ele é notificado que não gerou nenhuma penalidade. Ou então essa defesa ela pode ser não aceita. Também pode ser gerada uma defesa fora do prazo, ou a empresa pode optar por não fazer uma defesa. E aí o que acontece? Aí sim a empresa vai receber uma multa, tá? E vai ainda poder recorrer ao Conselho Federal, tá certo? Para deixar bem claro, então, o que que o fiscal pode fazer? Ele pode lavrar os documentos, ele pode verificar as instalações da empresa para ver o exercício profissional, ele pode autuar a empresa, então deixar aquele auto de infração, e ele pode orientar qualquer pessoa que estiver recebendo ele. E o que que ele não pode fazer? A gente escuta muito as pessoas falarem para a gente assim: nossa, aquela empresa lá está fazendo tudo errado e vocês não fecham ela. Ou então, nossa, e pegaram um monte de medicamento vencido e não levaram. A gente não pode fazer isso, tá certo? O CRF não tem esse poder. Esse poder é de outros órgãos, ok? Então, o CRF e o fiscal não podem interditar empresas, não podem recolher produtos, não podem autuar o farmacêutico, não podem multar a empresa, aí no caso o fiscal não multa a empresa, não multa o farmacêutico, e não abre processo ético, ok? O que a gente tem visto nos últimos anos, tá? Aqui tem um gráfico de 2017, 2018 e 2019. A gente tem feito cada vez mais inspeções. De 2017 para 2018, a gente fez 8 mil inspeções a mais. A gente tem feito cada vez mais orientações. Então, a nossa fiscalização está cada vez mais orientativa. E o que a gente tem visto? Os autos de infração têm diminuído muito. De 2.800 para 2.300 para 1.700. Então, a gente está vendo que quanto mais a gente fiscaliza, menos auto de infração tem. Quanto mais a gente orienta, menos auto de infração tem. Então, as empresas estão se regularizando. As empresas estão ficando cada vez mais corretas, porque elas estão conhecendo, né, as legislações. Então, a gente percebe que a fiscalização ela tem esse poder de orientar e de fazer as empresas se regularizarem. Isso é muito importante. E era exatamente isso que eu queria passar para vocês hoje, tá certo? Que é por isso que a gente fiscaliza, para que cada vez mais as empresas se regularizem, tá certo? Então, farmacêutico, a gente conta contigo, queremos cada vez mais ter o diálogo, tá certo? Para a gente desenvolver uma assistência farmacêutica cada vez mais adequada. E cada um de vocês na sua região pode contar com o seu fiscal, tá certo? Deixo aqui o meu contato. E a gente tem também as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, e nós temos o serviço de orientação técnica também, que responde as mensagens com muita agilidade, se vocês precisarem, tá bem?